Faça isso uma vez e vejam como todos passam a tratar você de forma diferente. Já reparou que tem pessoas que, quando elas entram no ambiente, a presença delas preenche todo o espaço? E elas não precisam dizer uma só palavra. Muito pelo contrário, elas não falam demais, mas quando elas falam, todo mundo para ouvir o que elas têm a dizer. Isso é autoridade. Especialmente se você é mulher, você já deve ter reparado como que o seu estado emocional impacta o ambiente que você está. Vamos trazer para o ambiente de casa agora. Você é o termostato da sua casa. Diferente do termômetro que só mede a temperatura, o termostato controla a temperatura. Então, se você tá bem, tudo fica bem. Mas quando você tá irritada, azeda, sem paciência, sai de perto. O clima da casa muda completamente. Mas cuidado, porque existe uma linha muito tênue entre ter autoridade e ser autoritária, entre ter autocontrole e ser manipuladora. E não é disso que estamos falando aqui. Estamos falando daquela postura firme, serena, que inspira respeito. Talvez você sinta que ainda não tem essa autoridade, esse autocontrole, mas gostaria de ter. E você pode começar mudando alguns pequenos comportamentos. Um deles, e talvez o mais importante, é falar menos e ouvir mais. No livro de Tiago 1,19 diz assim: sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. E isso vale e muito com os filhos, no trabalho, com o seu marido. Provérbios 18,13 diz assim: responder antes de ouvir é estupidez e vergonha. E Provérbios 17, 27 e 28 diz: quem tem conhecimento é comedido no falar, e quem tem entendimento é de espírito sereno. Até o insensato passará por sábio se ficar calado. Eu poderia ficar aqui citando vários outros textos bíblicos que nos ensinam a fazer o mesmo, mas, em resumo, grandes líderes, eles falam muito pouco, mas eles ouvem com atenção. Se me permite, eu queria citar só mais um texto que está em Provérbios 30, a partir do versículo 29. Nesse texto, ele fala de alguns seres que são interessantes, e um deles está no versículo 30, que é o leão, que é poderoso entre os animais e não foge de ninguém. Só que agora a gente vai dar um enfoque aqui para a leoa. É ela quem protege os filhotes, quem caça, quem conduz. Ela é estratégica, ela age no silêncio, ela cuida, protege, lidera, mas sem barulho. Isso quer dizer que quando você se posiciona com sabedoria, você não precisa levantar a voz. A sua autoridade é percebida. Percebe que não adianta só querer ter autoridade? Você precisa trabalhar para alcançar isso. E essa é a grande diferença entre quem tem autoridade e quem não tem, que é a prática, é o fazer todo dia até chegar lá. Eu, por exemplo, eu não me sentia assim com essa autoridade até o momento em que eu me tornei mãe, porque a gente vira leoa mesmo. A gente agora tem a responsabilidade de cuidar de outra vida e isso faz a gente se mexer. E ainda bem que eu percebi muito cedo que se eu não desenvolvesse essa autoridade com os meus filhos, eles iam acabar me fazendo de gato e sapato. Porque, vou te contar, a galerinha aqui é muito esperta. E hoje eu já colho alguns frutos e ouço de algumas pessoas como eu passo segurança quando eu falo, no meu jeito de agir. Eu escuto dos professores dos meus filhos que eles admiram a maneira como eu educo eles. E isso não nasceu comigo. Isso foi adquirido dia a dia com prática, na busca de conseguir chegar lá. E essa é uma das formas que você vai perceber que começou a ter essa autoridade, que é quando você chega nos lugares e as pessoas te olham com respeito. Ou então quando seu filho percebe só pelo seu olhar que ele já passou do limite e é hora de parar. Lembram da leoa? Perceba o olhar focado, confiante que ela tem. Quem se controla, controla tudo. Faz o teste aí na sua casa. A próxima vez que seus filhos estiverem te enlouquecendo, dessa vez não grite. Pare, ouça e então com voz firme, fale. Eles irão sentir que algo mudou e que você não tá de brincadeira. Vou dar um exemplo do que eu faço aqui em casa, tá? Não é aquele, filho, a mamãe já mandou você parar, lembra? Não. Filho, a mamãe falou que agora é hora de parar. Entende a diferença? Quer outro exemplo? Quando você estiver numa conversa
informal entre amigos e algum deles te fizer alguma pergunta, experimente dessa vez ficar em silêncio uns 2 segundos, sabe? Absorve a pergunta, pensa, e aí você percebe a energia deles mudando e esperando você responder o que eles perguntaram. Ou então naquela reunião do trabalho que você todas as vezes fica extremamente ansiosa. Dessa vez, dê um breve silêncio na primeira pergunta que te fizerem de um relatório que você precisa apresentar. Ganha tempo para pensar, não se inquieta, não desvie o olhar e veja como todos começam a ficar ansiosos e se inclinando para ouvir o que você tem a dizer. Eles vão perceber que o seu comportamento está diferente, que algo mudou. E aí então você imposta sua voz e fale. Junta aí todo o restinho de coragem que tem em você e vai. E aí com certeza todos já estarão hipnotizados para ouvir o que você tem a dizer. Pode ser que na primeira vez você se sinta deslocada, que você se sinta incomodada, mas de novo, isso é conquistado dia a dia. Você precisa praticar. A autoridade de verdade, ela é silenciosa, ela é firme, ela é constante. E no final das contas, a voz mais respeitada não é a que grita mais alto, é a que demonstra autocontrole. E você pode construir isso. Comece pelo silêncio, governe o ambiente e veja o respeito vir até você.